Boa noite a todos. Estamos novamente aqui com mais um informativo espírita de número 3. Vamos iniciar rogando a Jesus, o nosso divino mestre, para que nos cubra com a sua bênção, com a sua proteção, a mim, a você que me ouve e a todos os nossos familiares. Na semana passada, eu trouxe para vocês uma breve biografia do codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec, explicando que ele não é o dono do espiritismo e tampouco o inventou. O espiritismo foi trazido para nós, na Terra, no momento certo, no momento em que a ciência estava em plena ascensão, digamos assim, né? E ele precisava vir na época certa, porque se ele viesse num outro momento em que nós não tivéssemos o respaldo da ciência, ele abortaria, digamos assim. Então, tudo está certo. E ele foi trazido por espíritos superiores da falange de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Gostaria de esclarecer para vocês que a doutrina espírita é grandiosa, ela é imensa, ela é um imenso oceano do qual nós estamos beirando a praia. Então fica difícil trazer em momentos tão pequenos tantas coisas, mas cada programa a gente vai trazendo pequenos assuntos, grandiosos assuntos, né? Mas em pequenas pinceladas, para que a gente vá visualizando essa janela que se abriu para nós, mostrando para a humanidade novos horizontes, paisagens renovadoras sobre a nossa existência. Observamos, amigos, que ainda hoje aqueles que nada sabem do espiritismo tendem a tomá-lo pelo que ele não é. Pelo total desconhecimento, imaginam que o espiritismo é uma seita com seus mistérios, com suas magias, né? Com supostos sacerdotes ou médiums que em salas escuras ou na penumbra consultam a alma, os espíritos, os mortos, né? Para os fins mais variados. E isso não é verdade, é fruto da falta de conhecimento. Certa vez, uma pessoa muito conhecida minha me perguntou: Neuza, lá no centro espírita de vocês, baixa espírito? Eu ri e disse para ela, em tom de brincadeira, né? Não, lá não é aeroporto para ficar baixando e subindo, né? Depois rimos e eu expliquei, lógico, né, para ela. E é muito bom quando as pessoas vêm e nos perguntam, porque assim a gente tem a oportunidade de esclarecer. E é exatamente isso que Kardec nos convida a estudar a doutrina espírita. Por isso, nós temos em nossa casa, e todos os centros espíritas têm, os cursos, para que nesses cursos a gente estude mais detalhadamente todos esses assuntos. E lembrem que o Espiritismo é uma universidade das nossas almas. Bem, mas vamos ao assunto de hoje, né? O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos. Imaginem agora uma pirâmide, tá? No topo dessa pirâmide, nós temos a religião, no topo. Como base dessa pirâmide, nós temos a ciência e a filosofia. Então, o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Por que analisa? Ele é uma filosofia porque ele analisa a criação divina, explicando qual a razão de Deus ter criado o homem, qual a sua origem e destinação. Reflete sobre as causas da felicidade e da infelicidade do homem.
Sabe-se que a filosofia, ela nasce quando o homem pergunta, interroga, cogita, deseja saber de como e de porquê, saber das coisas, dos fatos, dos acontecimentos. Então, o caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que ele faz do homem e dos seus problemas, da sua origem e da sua destinação. Eis as clássicas perguntas que a filosofia espírita responde com notável clareza. Existe Deus? De onde você veio? De onde nós viemos? E para onde nós vamos quando o nosso corpo morrer? Por que é que estamos na Terra? Temos uma tarefa a cumprir aqui? Qual seria? Por quê? E para quê? Tanta dor, tanta luta, tanto sofrimento. Se Deus é bom, porque sabemos que Deus é bom e é justo. E se todos nós somos filhos dele, porque uns nascem sãos, outros aleijados, porque uns são ricos, outros pobres, outros nascem com tanta opulência, outros na miséria. Por que dessas desigualdades? Né? Existe vida após a morte? E se existe vida após a morte, o homem é feliz ou infeliz? Depois da morte, né? O aspecto, então, filosófico do Espiritismo ocupa-se com a finalidade da vida e com a destinação da alma. Esse estudo leva-nos ao autoconhecimento, instrumento indispensável à evolução intelecto-moral do espírito, tendo um profundo potencial para transformar o mundo a partir de nós, de cada indivíduo. Porque a partir que eu me melhoro, o mundo melhora um pouquinho. A partir de quando todos os homens se melhorarem, o mundo será um paraíso, né? O Espiritismo é ciência. Por quê? Porque trata da natureza e origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, porque os espíritos estão sempre em relação conosco, de diversas formas. Kardec descobriu durante os seus estudos que o método científico, quando livre de preconceito, é capaz de alcançar um universo jamais imaginado pelo cientista materialista. O Espiritismo, através do método científico, compreendeu que as relações entre os espíritos são permeadas pela conduta moral, aquela já ensinada por Jesus Cristo, e não pelas religiões, né? Porque sabemos que somos todos regidos pelas leis de afinidade, né? Então precisamos ser bons para merecer a companhia dos bons e assim por diante. O Espiritismo veio para fazer parte tanto das sociedades orientais quanto ocidentais, para todas as etnias, crenças e pensamentos. Ele veio para unir e não ser mais uma para dividir. Em seu aspecto científico, ele demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. Já pensou que maravilha a gente saber que nós tivemos um princípio, que saímos das mãos do Criador, mas que nunca mais teremos fim? Isso é maravilhoso, principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. Só lembrando, para aqueles que dizem, mas ninguém voltou para contar. Eu já ouvi alguém falar isso. Essa pessoa, então, ou as pessoas que pensam assim, nunca ouviram falar de Chico Xavier. O nosso grande e querido Chico, o maior médium, o maior ser humano da atualidade, psicografou mais de 450 livros,
onde os espíritos, pelas suas mãos, trouxeram muitas informações acerca da nossa vida, acerca das coisas espirituais, da pátria espiritual de onde todos nós viemos e um dia para lá retornaremos. Temos hoje outros grandes médiuns ainda encarnados aqui na Terra. Divaldo Pereira Franco, com 97 anos, ainda trabalhando arduamente na divulgação da doutrina espírita, escrevendo muitos livros através de vários espíritos, assim como também José Raul Teixeira e outros tantos médiuns, né? E a religião que está no topo. Muitas pessoas acham que o espiritismo não é uma religião. Mas religião, na acepção etimológica original, que deriva do latim religare, que quer dizer religar o homem a Deus, colocá-lo em contato com as leis divinas que regem a nossa vida, em um conjunto de princípios morais, então a resposta é sim. O espiritismo é sim uma religião, devido ao fato de ter como objetivo principal a prática dos princípios cristãos, por trazer também a renovação moral do indivíduo que busca a transformação através dos ensinamentos do Cristo. Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1868, afirma ser o Espiritismo uma religião, mas num conceito diferente das tradicionais, pois que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão com bases sólidas nas leis naturais. Tem as bases fundamentais de todas as religiões, que é Deus, a alma e a vida futura. Mas não se constitui em mais uma religião, visto que não tem rituais, não tem vestes especiais, não fazemos uso de velas, nem de cerimoniais, nem sacramentos, não temos dogmas, liturgias, nem tampouco uma hierarquia sacerdotal. Emmanuel Espírito, mentor espiritual do médium Chico Xavier, elucida que o espiritismo é como um triângulo de forças espirituais, vinculado à ciência e à filosofia, aliás, vinculando a ciência e a filosofia na Terra e a religião aos céus, a espiritualidade, né? Como um ângulo divino. Mas é no aspecto religioso, todavia, que repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, promovendo a renovação espiritual definitiva do homem. E assim, meus amigos, a gente estudando a doutrina espírita, vai abrindo-se um leque de informações e a gente vai conseguindo nos entender no contexto da nossa vida, do porquê tantas coisas nos acontecerem, do porquê eu estar nessa família, do porquê eu ter esses meus irmãos, do porquê eu estar vivendo nessa sociedade, nesse estado, nesse município, nesse país. Todos nós temos um objetivo, Deus tem um objetivo para nós. E é estudando, né, que nós vamos cada vez entrando mais nesse autoconhecimento de nós e da espiritualidade que nos cerca. E assim, meus amigos, nós chegamos ao final de mais um informativo espírita dessa semana. Desejo a todos uma noite muito abençoada, sob o amparo de Jesus, que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe com a sua luz, que não cessa de jorrar sobre nós, que nós possamos abrir a nossa mente para receber toda essa emanação divina que cai sobre nós. Muito obrigado e até o próximo. Que assim seja.